This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Essa é a nossa aula 1, aula 1 e 2, né? Da semana 1 da quarta unidade, ok? Para algumas turmas eu já fiz isso em sala, para outras, infelizmente, por conta do horário, eu não pude ver, né? Então, vai ficando essa aula aqui gravada para que vocês possam adiantar suas atividades, suas tarefas, tá bom? Então, vamos logo começar a nossa aula, né? Vamos partir logo para o conteúdo. Eu vou projetar aqui nosso caderninho de apoio. Nós vínhamos estudando e nós falamos a respeito de lógica na aula passada, né? Vai chegar aí para vocês, eu creio que já chegou. Isso. Na aula passada a gente falou a respeito de discurso, né? Do discurso como meio de persuasão, falamos a respeito de lógica, e aí agora a gente vai partir para a retórica, tá? Na página 4 do caderno de apoio da terceira unidade de filosofia, nós temos aí retórica. A retórica do grego é retorike, eu acho que é isso, é grego, eu não tenho certeza da pronúncia. Significa a arte da persuasão através das palavras. A comunicação falada é a base da interação social. E mais que isso, atua como elemento fundamental da política. Assim, a retórica utiliza a linguagem de forma eficiente, construindo uma argumentação que visa o convencimento para influenciar a deliberação e a tomada de decisões. As estratégias de convencimento e persuasão são habilidades retóricas que constroem uma narrativa, influenciando a forma de compreensão ou interpretação da realidade. O significado de retórica e sua importância na política. A retórica era compreendida entre os gregos como uma estrutura básica do direito e da política. A arte da persuasão. Persuasão nada mais é do que convencimento, ok? É a arte de convencer alguém. Era uma questão fundamental na tomada de decisões dentro da democracia grega. Dois princípios básicos orientam a democracia, desde seu surgimento na Grécia Antiga até hoje em dia: a isonomia, direitos iguais aos cidadãos, e a isegoria, que é o direito a voz e voto. Assim, o direito à voz exigia, em contrapartida, que os cidadãos gregos possuíssem uma grande capacidade de linguagem para expor de forma clara e convincente suas perspectivas. Desde então, a política se desenvolve a partir de embate de ideias. Com isso, a retórica visa convencer o adversário ou o público a partir da exposição clara das ideias e da capacidade de argumentação, sendo um ponto fundamental na atividade política. Esse foi o texto oferecido, é o texto que está lá nesse link aqui do site Toda a Matéria, mas eu preparei também uma apresentaçãozinha de slides falando um pouco mais de retórica que eu encontrei, né, na minha pesquisa. Vai chegar aí para vocês o site daqui a pouco. Aí, chegou. Certo? Vamos lá? O que é retórica? E aí nós temos aqui uma imagem, né, de dois homens, cada um em seu púlpito, onde aparentemente parece que eles estão debatendo. E por estarem de terno, gravata e tal, a impressão que a gente tem é que são políticos em um debate, né? Aí nós temos ali eles sendo comandados por mãos com fios. Então, isso dá a ideia de que a retórica, o discurso, nada mais é do que uma técnica, uma arte que você utiliza para controlar a situação ou controlar as pessoas, tá? Não de forma negativa. Controlar não é controlar para fazer coisa ruim, é controlar de convencer, de fazer com que a pessoa lhe entenda. Aqui nós temos a retórica, basicamente, isso não foi dito no texto, a arte de bem falar. Os filósofos gregos antigos denominavam com a palavra techne, o que em latim foi traduzida pela palavra ars, né, que seria arte, né? Então, a retórica, ela é uma arte, porque é a pessoa que domina a arte do bem falar, né, se dá bem, e existe uma técnica para isso. Você vê que a palavra retórica, ela está vinculada tanto à técnica quanto à arte
desculpem, a palavra arte. Nesse sentido, a palavra arte tem uma equivalência com a palavra técnica, né? Pois ambas dizem respeito a um modo de fazer algo, a um modo de executar algo, no caso, executar um discurso, né? Assim sendo, a retórica, enquanto técnica, constitui um conjunto de regras que afirmam um modo de fazer ou um modo de operar, modus operandi, né? Algo a saber, e isso é bom que fique bem claro, é de falar com desenvoltura. O que é falar com desenvoltura? É você conseguir falar sem se enrolar, sem ficar repetindo ideias, sem gaguejar, né? Expondo suas ideias de forma sequenciada e organizada, para não ter que ficar voltando em coisas que você esqueceu. Isso seria falar com desenvoltura. Se você fala com desenvoltura, isso possibilita que as pessoas entendam o que você está falando. Então aí vem o entendimento, né? Se você fala com desenvoltura, de forma clara, organizada, as pessoas vão lhe entender. E a partir do momento que as pessoas lhe entendem, você deu o primeiro passo para tentar convencê-las de alguma coisa, certo? Aí o que é retórica é considerado uma arte, no sentido de ser uma técnica. A retórica é o ato do bem falar, de convencer e de ser eloquente, ou seja, de falar bem, de falar com desenvoltura, né? Ou seja, eu achei essa ideia aqui, essa passagem muito interessante. Orquestrar as palavras. O que é uma orquestra? Uma orquestra nada mais é do que vários instrumentos juntos tocando a mesma música ao mesmo tempo, de forma que um não atrapalhe o outro e sim ajude a tornar aquilo mais belo. Então, quando ele diz assim, orquestrar palavras, significa que você vai pegar as palavras, pegar suas ideias, organizar, orquestrar para que elas tenham harmonia, para que com isso você consiga fazer com que as pessoas te entendam, ok? Orquestrar as palavras de um modo que o emissor, você, aquele que está emitindo a fala, transmita ao receptor, que é aquele que está recebendo a fala, está ouvindo, um sentido preciso, organizado, consistente e, consequentemente, convincente. Isso é bem interessante. Se você consegue, na sua fala, ter precisão, essa fala precisa estar organizada e é consistente, ou seja, a pessoa ouve e percebe que existe naquilo uma sequência lógica, uma ideia sendo transmitida ali, ela acaba se convencendo que aquilo é verdade. Exatamente pelo fato dela perceber no seu discurso que aquilo é real, né? Que aquilo é real, que aquilo pode realmente acontecer. Na Grécia clássica, a retórica era utilizada no meio político, filosófico e jurídico. Nos dias atuais, a retórica continua fazendo parte do contexto de filósofos, políticos e juristas e advogados, mas faz parte também do cotidiano de professores, sacerdotes, bons vendedores e, em especial, daqueles que trabalham com a comunicação social. Então, todo mundo que precisa falar para o público deveria dominar a arte da retórica, a arte do bem falar. E aqui, assim, voltando aqui, quando ele fala que professores, você imagina um professor que não se comunica bem com seus alunos. Imagine, então, um sacerdote, um padre, um pastor que não consegue se comunicar bem com seus fiéis. Tá? Ou um vendedor, eu dei até alguns exemplos na sala, né? Um vendedor que não consegue apresentar bem um produto que ele está vendendo. Essas pessoas não obtêm sucesso. Por isso, algumas carreiras dependem muito da arte do bem falar, da retórica. E quanto maior for a sua qualidade no momento de falar, de raciocinar logicamente, de organizar as suas ideias, de expor as suas ideias de maneira clara, precisa, para que as pessoas entendam o que você está falando, acreditem em você, né? Quanto melhor você faz isso, mais sucesso você obtém na carreira que você escolher. Né? Prova disso é que a gente tem grandes advogados e tem advogados muito ruins que não conseguem ganhar causas,
A gente tem vendedores que vendem muito bem numa loja e outros que não conseguem vender nada, ou vende para quem chegou ali, para quem chegou para comprar mesmo, então essa pessoa não precisa ser convencida. Quando fala de sacerdotes, a gente tem padres e pastores que falam muito bem, inclusive alguns até, uma boa parte deles, na verdade, está até no YouTube, tem canais e você assiste a palestras motivacionais, a pregação deles, e você se convence, você percebe o discurso do cara interessante, bem dito, bem falado, né? Aí agora vem o pessoal da comunicação social, que nada mais é do que as pessoas que trabalham com propaganda, né? Aí eu trouxe um cartaz de uma propaganda, esse aqui é apenas uma das peças da publicidade de uma loja chamada Ricardo Eletro. Tinha aqui em Brumado alguns anos atrás, né? O cartaz diz assim: não tenha vergonha de pagar menos. Aí a gente fala assim: ué, não tenha vergonha de pagar menos, mas ninguém tem vergonha de pagar menos. Pois é. O que a peça, o que a publicidade da loja está querendo dizer? Se você tem vergonha de pagar menos, não tenha. E se você não tem vergonha de pagar menos, vá para Ricardo, porque lá você paga menos. A ideia que ele está querendo deixar transparecer aí é de que essa loja especificamente vende mais barato que todo mundo. Então, se você não tem vergonha de pagar menos, tem que correr para lá para poder comprar. É uma publicidade. É tentando convencer alguém a fazer algo em benefício deles. Aí tem assim, através da linguagem, realizamos diferentes ações com diferentes objetivos. E diferenciar o objetivo de cada situação comunicativa auxilia na compreensão daquilo que foi dito. Aqui encerramos nossa apresentação de slides. Eu vou parar ela aqui e vou voltar lá para o nosso caderninho de apoio, tá certo? Vai chegar para vocês daqui a pouquinho o caderno de apoio aí chegando. Chegou. Então nós temos ali, ó, resolvendo os desafios da trilha. Nesse momento da nossa expedição filosófica, você precisa pensar de maneira serena para expressar os conhecimentos Agora respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui. E depois responda no caderno. Porque são bom, responder no caderno, vocês podem escolher fazer ou não, né? Não é a tarefa da unidade, mas se você fizer, isso pode lhe auxiliar mais à frente num pensamento mais amplo. Por que são importantes os argumentos justificados numa discussão entre duas ou mais pessoas? Por que é importante você justificar o que você está argumentando? A outra pergunta é: a lógica, enquanto instrumento do pensamento, funciona bem na tomada de decisões dos atuais políticos do Brasil? Justifique. Bom, a trilha é sua, coloque a mão na massa. Agora você vai exercitar sua capacidade lógica e imaginativa. Expresse o que compreendeu até aqui sobre o assunto dessa trilha através de um poema, um desenho, uma música, um cordel, etc. Eu não pedi para fazer isso, ok? A trilha na minha vida é tudo que pode. Deixa eu acertar aqui. Aí. Tudo que pode chegar a ser pensado pode ser pensado claramente. Tudo que se pode proferir, né, que é falar, se pode proferir claramente. Wittgenstein, filósofo austríaco. Aqui você vai desenrolar a sua potencialidade na escrita. Mostre através de uma produção textual uma compreensão da citação acima. Também não solicitei. O interessante dessa citação é porque ele diz o seguinte: bom, o que a gente pode entender? Se a fala não é clara, é porque logo o pensamento também não foi claro. Se você consegue pensar de maneira clara, você consegue expressar aquilo, falar a respeito daquilo de maneira clara. Então, se a fala não está clara para ninguém, é porque o pensamento de quem está emitindo aquela fala também não está claro. E aí, por fim, nós temos a proposta de intervenção, que também não foi solicitado para vocês. Vocês podem aí estar fazendo a leitura. Eu vou parar a apresentação aqui e vamos pegar o nosso roteiro da semana. Lembrando, essa aula foi feita em algumas turmas, em outras, infelizmente, por conta do horário e das devidas mudanças, eu não tive como fazer. Então a gente viu ali explorando a trilha, resolvendo os desafios da trilha. A trilha é sua, coloque a mão na massa.
a trilha da minha vida e a proposta de intervenção. Vocês vão resolver questões a respeito de retórica, questões de múltipla escolha. Então, aqui eu tenho a questão 1, né? Nós temos um cartazinho aqui que fala a respeito da influenza A popular gripe suína, e aí a questão e as 5 alternativas. Tá? Aqui nós temos uma tirinha para a questão 2, né? Temos uma tirinha, também o questionamento aqui e as alternativas, e são apenas 3 questões aqui. Então é ler, raciocinar, né? Tentar organizar uma lógica de pensamentos aí e responder às atividades procurando a alternativa correta, ok? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Então é isso. Por aqui, ficamos por aqui nessa aula da primeira semana de filosofia da quarta unidade. Qualquer dúvida a respeito da tarefa, me procure na escola. Se não conseguir me encontrar na escola, não coincidir o dia que eu esteja lá com o dia que vocês estão, pode mandar uma mensagem via WhatsApp, né? Meu número está lá nos grupos. Pode mandar uma mensagem via WhatsApp. Só lembrando para você, na mensagem, você colocar seu nome, sua turma, e já manda direto qual é a sua dúvida, porque quando eu começo a responder, eu já leio logo o que é e já mando a resposta imediatamente e a gente não perde tempo. Ok? Bom, vou encerrar por aqui. Nos vemos na escola, tá certo?